Oi, eu sou a Angélica Alfaiate e te ajudo a ter relacionamentos mais intensos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos entre pais e filhos. Hoje a grande dificuldade dos pais está relacionada em entender o perfil comportamental dos filhos, em entender a linguagem de amor dos filhos. E aí o que acontece na maioria das vezes? Os pais eles têm uma dificuldade em se comunicar com os filhos. Por quê? Porque os filhos eles ficam mais fechados e os pais eles não entendem sobre a linguagem de comunicação dos filhos. E aí fica filhos sem falar com os pais e os pais sem falar com os filhos. E assim segue a vida. E eu gostaria de te dizer que para você ter relacionamentos mais intensos, tanto com o seu filho, quanto você com o seu pai, você precisa começar a entender, né, ter uma compaixão pelo outro. Em que sentido? Os pais eles precisam começar a olhar para as necessidades que os filhos eles têm. Um exemplo. Primeiro ponto importante, você precisa olhar quando você era filho, o quanto você era como bebê, como criança, como adolescente e como adulto. Você vai precisar olhar para a fase que o seu filho está vivendo de acordo com a fase que você tinha. Em que sentido? Para você ter compaixão, para você ter empatia. Não é para você comparar, porque a sua realidade ela foi completamente diferente do que é hoje para o seu filho. Mas por que eu tô te falando isso? Porque você precisa se conectar, você precisa interagir mais, você precisa se mostrar mais próximo, você precisa se mostrar com mais atenção. Você precisa querer entender mais sobre o seu filho. E assim você vai começar a se comunicar com ele melhor. E as pessoas falam, Angélica, que dificuldade, é difícil. Sim, eu não estou te dizendo que é fácil, mas eu estou te dizendo que a vida ela tem mais sentido. Porque a maioria dos pais hoje falam assim pra mim, Angélica, os meus filhos eles não se comunicam comigo, eles têm uma dificuldade de conversar comigo. E aí eu te digo, sabe por que essa dificuldade de conversar com você? Porque você não está próximo, você não demonstra querer entender sobre o assunto. Você simplesmente olha e diz assim, bobagem. Isso na minha época não tinha. Então, é por isso que os filhos eles acabam se fechando. E é por isso que os filhos eles não querem se aproximar, porque você olha e julga a partir da sua realidade, que foi completamente diferente. O que você acha de hoje você começar a entender o seu filho por inteiro, a entender o seu filho por completo, a entender as necessidades, o que ele precisa, se ele é uma pessoa mais comunicativa, se ele é uma pessoa mais introspectiva, você precisa entender para que você possa se comunicar melhor com ele, para que a sua comunicação seja mais assertiva, para que a sua comunicação seja mais vitalícia. E, as pessoas sempre falam assim, dá trabalho demais ter filho. Sabe o que dá trabalho? Você se esforçar para ser uma pessoa diferente. Porque hoje existe mais do mesmo. Então eu queria te dizer, para uma vida que faz sentido, para uma vida intensa, vale a pena dar trabalho, vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício. Então comece a olhar para esses pontos na vida do seu filho e entenda melhor o funcionamento de cada um deles. E lembrando que cada um dos seus filhos é diferente um do outro, então não adianta você comunicar com eles da mesma forma. Se comunique da forma que cada um prefere, porque são filhos diferentes. E você para com os seus pais,
porque esse vídeo também é para você e eu não quis desmembrar, porque eu acho que é muito importante. Você precisa começar a entender melhor sobre o seu pai. Você precisa entender a colocação de limites. Você precisa entender quando eles dizem que agora não é legal, que eles querem o melhor para você, porque eu acredito que os pais, eles só querem o melhor para os filhos, independente da realidade, do que acontece. Então, eu acredito que você precisa olhar para os seus pais com amor, você precisa olhar para os seus pais com respeito, você precisa olhar para os seus pais com sabedoria, você precisa olhar para os seus pais com inspiração, porque eles têm muito o que ensinar para você. E eu quero te dizer que, às vezes, os seus pais, eles colocam muitos limites e, às vezes, os seus pais, eles te deixam mais delargados. Foram pais que tiveram muitos limites, né, ao longo da infância e, muitas vezes, né, foram pais que não tiveram limites. E aí eles preferem não colocar para que não deixem de ser amigos. E aí eu quero dizer para você o seguinte: você mora na casa dos seus pais. Você se relaciona com os seus pais. Você precisa ter respeito sobre a autoridade deles. E você precisa conversar com eles. Olha, isso daqui para mim não tá legal. Olha, o que tá acontecendo agora tá me deixando mais triste. Esses são comportamentos que você vai precisar ter para que a relação de vocês funcione. E a relação de pais e filhos é uma relação assim para a vida toda. Você tem ideia disso? Que qualquer relação pode se acabar. Mas uma relação entre pais e filhos pode sempre, sempre, sempre ser melhor. Os pais, eles podem ser amigos, os filhos podem ser amigos. E junto pode ter uma relação de muito respeito, uma relação de muito entendimento, uma relação de muito amor. E eu quero te dizer que não é difícil se relacionar com seus pais. E aí você olha e fala assim, cafona, os meus pais são muito cafonas. A sua realidade é muito diferente da realidade dos seus pais, da realidade que eles tiveram. Então aprenda a olhar com mais respeito e com mais admiração. Porque tudo aquilo que eles viveram com os pais deles, hoje, essa relação ela é 2.0. Ela é uma relação melhorada. Ela é uma relação diferenciada. Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Não esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar com seus pais, de compartilhar com seus filhos esse vídeo, para que vocês possam entender melhor sobre as relações e trazer mais intensidade. Um beijo e até o próximo vídeo.